Muito bem, estamos de volta com Sala Debate, agora são 9 horas e 31 minutinhos. Nós trouxemos para discutir a crise, ou a possível crise energética no Brasil, 3 feras no assunto. O professor da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Marcos Freitas, o Roberto Pereira de Araújo, diretor da ONG Ilumina, e o Maurício Tomasquim, que é presidente da empresa de pesquisa energética. Você que está em casa pode continuar colaborando com esse programa, envie questões, comentários. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e tem o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Vou dar o nome de algumas pessoas que já participaram e que as perguntas serão passadas aos nossos especialistas. Martim Grings, bonito sobrenome, hein? Temos também o Marcos Michelin, temos o Marlos Nunes de Souza, temos a Luandra de Lucena, enfim, muitas pessoas participando. Você pode fazer como eles e também vir com a gente, beleza? Bem, vamos nesse segundo bloco, daqui a pouquinho, falar com o professor Luiz Horta, falar sobre energias alternativas, mas eu quero saber uma dúvida. Tomasquim, como é que estamos avançando nas obras de Belo Monte? Como é que nós estamos avançando em Santo Antônio em geral? Começamos o programa comentando um pouco sobre essas hidrelétricas e eu quero saber em que pé está as obras. Olha, Santo Antônio em geral, elas já estão em parte funcionando, né? Tem as máquinas lá. No momento tem um problema porque houve essa inundação, então elas tiveram que parar de operar por causa da inundação lá na região. Mas já estão com as máquinas, assim que as águas baixarem, elas voltarão a operar. Já não estão com todas as máquinas, mas já tem algumas máquinas instaladas. E Belo Monte está avançando a um ritmo bastante dentro do cronograma. Então a gente acredita que ela vai conseguir atingir ali a meta de entrar no período esperado, né? Então estão andando bem, né? Roberto, como é que o governo tem negociado com as populações locais para construir essas grandes hidrelétricas? Aí eu acho que há um erro quase que secular. A gente não entende o seguinte: uma eólica é uma fábrica de quilowatt-hora, uma térmica é uma fábrica de quilowatt-hora, uma hidrelétrica não é uma fábrica de quilowatt-hora. Então quem mora no local não entende isso, ele não entende que alguém vá lá construir uma fábrica de quilowatt-hora no seu quintal, pegar aquela riqueza da natureza, elevar para uma tensão alta e levar para isso para uma outra região onde não tem absolutamente nada com aquilo. Você é uma região urbana, com certeza uma realidade industrial. Então, eu acho que nós precisamos avançar muito nisso. Nós precisamos ir aos locais, não só com o Ministério de Minas e Energia. A gente precisa, ainda mais que o governo tem tantos ministérios, né? Nós precisamos ir com mais ministérios, por exemplo, vir com problemas de irrigação. Por exemplo, a grande dificuldade brasileira de tratar de eclusas. Ora, o Rio Danúbio tem eclusas e usinas em série que há séculos, né? Então, por que o Brasil tem essa dificuldade de, quando vai para um local onde é possível fazer navegação fluvial, já não ir também com o projeto da eclusa, né? É grande dificuldade de juntar o Ministério do Transporte com o Ministério de Minas e Energia e alavancar recursos para isso, né? Alavancar recursos de tal maneira que você está olhando não só a energia que vai sair dali, mas aquela região, olhar aquela região como um planejamento rural. O que eu posso fazer para melhorar isso? Isso já está acontecendo. O Canadá está construindo uma grande usina lá no norte do Canadá, onde exatamente aconteceu isso. Não, sem projeto básico, eles primeiro foram conversar com a população de índios. E os índios hoje torcem que a usina fique pronta, porque eles sabem que parte da receita vai vir para eles e eles vão decidir o que fazer e negociaram várias melhorias também na região. Mas sabe, Tiago, acho que não precisa ir para o Canadá, não. Se a gente pegar o Belo Monte, muito dessa ideia que o Roberto está colocando foi desenvolvida lá, né? Tem 3,5 bilhões de reais, que é justamente para fazer esgoto, água tratada, está construindo escola, polícia, posto de saúde. Por quê? Porque o Roberto foi bem certeiro. A hidrelétrica não pode ser uma fábrica de megawatt apenas. Ela tem que ser um projeto de desenvolvimento regional. Então, Belo Monte foi muito concebida nessa ótica, né? É uma ótica de que a usina, numa área antropizada, ela tem que ser um vetor de desenvolvimento, tem que trazer benefício para o país,
tem que trazer benefício para o planeta porque é uma fonte renovável, mas especialmente tem que trazer benefício para a população local. Porque senão não adianta, né? Não adianta ela ser boa para o Brasil, mas a população local não receber os benefícios. Então, eu acho que essa ótica colocada pelo Roberto, ela se coaduna muito com essa visão que tem-se hoje, né? Que é diferente da hidrelétrica. A hidrelétrica ficou muito estigmatizada, né? Porque no período militar, ela principalmente, você fazia aquilo mano militar, expulsava as pessoas, construía isso, e não se, quer dizer, e aí... Isso é inadmissível, né? Hoje você tem que ter um diálogo com a população local, tem que explicar à população local, fazer as consultas públicas e mais, trazer, quer dizer, botar o recurso lá para poder desenvolver a região. Os empresários reclamam, eles falam, não, isso é papel do poder público, fazer escola, fazer esgoto, é papel do poder público, não sou eu empresário. Não, eu acho que o empresário tem que fazer isso também, porque ele vai receber por isso, ele não vai fazer isso de graça. Mas é importante que para poder a obra ser aceita. O professor quer complementar? Eu acho que já avançou, já melhorou certamente do período militar para o período democrático, somente de negociações melhorou, mas existem alguns vácuos ainda de regulamentação, por exemplo, população indígena. A população indígena, o Instituto Virtual de Mudanças Globais, que eu coordeno lá com o professor Pinguelli, a gente tem trabalhado em terra indígena já há algum tempo em estudos de impacto ambiental com estradas e outros na Amazônia. E agora a gente está trabalhando com 27 tribos, que é perto lá de Belo Monte. Esses caras, eles não têm uma compensação financeira escrita em lei. Eles têm uma doação, um ressarcimento que é feito no momento da discussão da obra. Isso é feito de uma maneira muito dura com as populações indígenas, que são poucos, que não falam o nosso idioma e que só são ouvidos no momento da obra. Depois que a obra passa, eles são abandonados. Então, se você não tiver uma compensação financeira que os pague ao longo da vida, como faz no Canadá, ele só vai ter um problema e, de fato, uma hidrelétrica, no primeiro momento, traz muita gente para trabalhar lá, traz muito esgoto, traz muito isso. Então, eu acho que concordo com o Maurício, que já melhorou, mas que ainda precisa resolver, ter compensação financeira para a terra indígena. A gente tem até essa questão, tem uma proposta que a gente está discutindo, que é muito nessa linha, de criar um royalty para a comunidade indígena, porque tem a regulamentação do artigo 231 da Constituição, que tem que ser feito, e está se discutindo criar um royalty, porque está em lei, é um direito dele. Porque hoje tem as negociações, mas não é uma coisa... Não é momentânea. Então, eu acho que isso que o Marco falou é fundamental. Olha só, Belo Monte, o que aconteceu? Tem a região da Volta Grande do Xingu. Lá tem mais ou menos 265 indígenas, 3 aldeias pequenas, 265. Para não inundar essas aldeias, está se fazendo um canal, que é o tal do canal, que fala que é o maior canal do Panamá, para desviar o rio, para não pegar ali. Esse canal está saindo mais ou menos por 1,7 bilhões de dólares. Tá? Quer dizer, se for pensar, dividir per capita com o número de indígenas, é um número enorme. Mas será que não teria, se tivesse uma compensação direta para os indígenas, não teria alguma coisa melhor, que fosse mais benéfico para eles? Né? E será que é a melhor maneira? Eu acho que não devia se pensar nem em questão financeira. A questão é saber o que vocês querem? Qual o que vocês querem? Pode ser que não tenha nada a ver com energia. Eu acho que tem toda a razão, é isso. Olha, eu gosto agora, realmente o programa está voando, e eu quero trazer o professor Luiz Horta, da Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Eu quero saber a opinião dele também, e tem muitas perguntas para vocês. Belo Monte, a gente volta daqui a pouquinho com outras perguntas. Combinado? Professor, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Que prazer. Prazer é todo meu, seja muito bem-vindo. Já quero começar esse nosso bate-papo entregando uma pergunta de um telespectador para você. Olha, ele diz o seguinte, o Martin Grings. Boa noite, professor. Gostaria de fazer uma pergunta. Por que no Brasil não se fala em energia solar? No verão, quando temos cada vez mais enfrentado falta de chuva e, portanto, baixo nível dos reservatórios, o sol está mais forte. A energia solar não resolveria o problema? Ainda mais se fossem sistemas descentralizados no telhado das casas e indústrias? É verdade. Boa questão. Na verdade, nós estamos usando energia solar de diferentes maneiras, né? Nós estamos usando energia solar como biomassa, a energia hidráulica é uma forma de energia solar,
enfim, um país que usa energia renovável como o Brasil, já usou muito mais. Essa comparação do Maurício é infeliz. Comparar o Brasil com outros países não está certo, Maurício. Temos que comparar o Brasil com ele mesmo. A nossa base de recursos é essa. Nós temos muito sol, muita terra e muita água. Essas energias renováveis geram bem-estar, geram emprego e enquanto que as fotovoltaicas, as células fotovoltaicas ainda são relativamente caras, já estão começando a entrar em alguns mercados, outras formas de energia solar são importantes e devem ser promovidas. O que está faltando nessa conversa, Tiago, e meus colegas, aí, o Maurício, o Marcos e o Roberto sabem disso, é a gente falar um pouco do lado da demanda. Vocês estão falando muito da oferta, estão falando muito de grande geração. Onde é que está a eficiência energética? Esse governo destruiu praticamente o aparato de eficiência que nós estávamos construindo. Tínhamos 25 anos de Procel que está se perdendo, que deu compete. Num momento como esse, grave, de risco de falta de energia, existe esse risco, custos crescentes que estão nos empurrando com a barriga. Não é hora de pensar em eficiência também, gente? Ou seja, de repotencializar também o que a gente já tem. Caiu, professor? Não, eu estou escutando. Então, essa pergunta é para você. A gente tem que repotencializar. Sim. Vocês me escutaram? Escutamos, perdemos agora um contato, retomamos o contato com o professor. Eu vou continuar trazendo as perguntas dos nossos telespectadores, ok? Professor, fica na linha, ó. Sim. Seguinte. Tiago, só permitir. Pode. Que eu acho que é importante, que falou uma coisa importante, eu queria dar uma notícia, talvez em primeira mão, aproveitar teu programa. Ótimo. A gente vai realizar esse ano um leilão exclusivo, quer dizer, para solar. Porque a gente realizou solar, um leilão para solar no passado, mas a solar competiu com a eólica. E a eólica hoje é imbatível, né? Os ventos hoje são muito mais baratos que o sol. Então a gente vai focar, vai ter um produto específico para solar para tentar que aconteça o que aconteceu com a eólica. A eólica, esse ano nós temos 2.000 megawatts, cerca de 2.000 megawatts instalados. Com o que já foi contratado com leilões, a gente vai chegar ao final do ano com o dobro, com 4. E no final de 2015, com o que foi contratado, nós chegamos a 9. Então é um crescimento exponencial, com um sistema de leilões que é bem brasileiro, né? A gente, é o Brasil que desenvolveu essa questão de fazer leilões e está contratando energia bem barata. E a gente quer introduzir isso para a energia solar. Tem esse casão, o Horto Brasil tem um nível de insolação que é muito bom, é o dobro, por exemplo, da Alemanha, né? E a gente tem todas as condições de desenvolver essa fonte. A solar tem caído de preço enormemente, ainda é mais cara, como eu disse, é mais cara que a eólica, mas ela virá. Então, deixar aí que a gente está caminhando para esse sentido. Mas eu concordo com o que foi dito, que realmente o Brasil tem uma base de recursos maravilhosa que tem que aproveitar ela. Agora, a gente também não deve ficar se diminuindo, né? Quando a gente olha para fora em comparação com outros países, né? Às vezes eu vejo nós brasileiros, nós somos muito ruins, etc. Não, é um país que já tem, em termos de renováveis, um dos maiores índices do mundo. Como eu disse, 80% a 90% da geração de energia elétrica é renovável. E apenas 20% no mundo é renovável. E se for olhar a matriz energética como um todo, não só a eletricidade, 47%, né, se olhar todas as fontes, renováveis. No mundo, é em torno de 7%. Então, é só botar aí esses Maurício, parâmetros. ouvindo seu comentário, percebo que a gente é eficiente. Estou errado? Não, eficiente não. Nós somos altamente ineficientes. Eu não falei de eficiência, Tiago. Eu falei que nós temos hoje uma das matrizes mais renováveis, né, do mundo. Então não somos eficientes. E agora, em termos de eficiência, o Brasil tem muito a aprimorar. Mas se você for ver, o consumo per capita aqui ainda é muito baixo. Cada americano consome 7 vezes mais do que cada brasileiro. E cada europeu consome 3 a 4 vezes mais do que cada brasileiro. O Brasil está num período que você tem uma grande desigualdade. Você tem uma classe média que desperdiça, que nós temos que trabalhar para ela desperdiçar menos. E temos uma população pobre que não tem um mínimo e que agora está ascendendo a poder comprar eletrodoméstico, aumento de renda, etc. Então, a gente ainda vai ter que aumentar o consumo per capita. Agora,
o consumo de energia per capita, mas é claro que a gente tem uma grande possibilidade de reduzir desperdícios. Isso tem que ser feito, é uma tarefa que tem que ser feita sempre, reduzir desperdícios. Professor, quero ver seu comentário depois, Roberto, tá? Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente parte sempre que a gente está num país tropical, não precisa se aquecer tanto. Então, a gente não precisa consumir energia igual americano nem igual europeu. A gente não precisa de energia para aquecimento. A gente precisa de energia para resfriar, em alguns casos. Então, a gente já parte de um conforto térmico superior ao deles, portanto, não gastaríamos tanta energia quanto eles gastam para manter a temperatura de 20 graus, 23 graus, que é a temperatura de conforto. Outra coisa é o seguinte, nós não estamos desenvolvendo tecnologia, e isso é sério e importante. Temos um belíssimo mercado consumidor de energia e as renováveis que estão no Brasil não são de tecnologia nacional. Então, o esforço que a gente fez para produzir petróleo no fundo do mar, a gente não fez em energia renovável, com exceção do etanol, onde a gente fez um esforço brutal e está se perdendo rapidamente. A gente já foi o maior produtor de etanol do mundo e a produção de etanol está diminuindo. E isso é muito preocupante. O Marcos Michelin, por exemplo, faz a seguinte pergunta: geração de energia pela biomassa de cana, por exemplo, não é parte da solução? De parte seria. Mas acontece que houve um desbalanço na produção de cana-de-açúcar e essa produção de cana-de-açúcar, até hoje a gente está concentrado só no caldo de cana, que é 1/3 do poder calórico. A gente tem um pouco de produção de bagaço na geração elétrica, que é mais 1/3, e a palha de cana, que ou é queimada ou deixada in natura. Então a gente tem que investir na hidrólise, tem que investir em outras tecnologias para a gente continuar na ponta produzindo etanol. O biodiesel teve um esforço e hoje está praticamente abandonado, não se fala mais de biodiesel, está mantido nos 5%. Então há um esforço que precisa ser renovado. Eólico, a gente não desenvolve tecnologia de eólico, a gente pura e simplesmente é montador de equipamento de eólico. A gente está perdendo um belíssimo mercado nacional para desenvolver tecnologia. Vamos continuar produtor de commodity. Ou a gente faz produtos de alimentos ou faz minério e vende minério. Então a gente precisa aproveitar o nosso mercado para desenvolver tecnologia nacional de produção de renováveis, assim como houve um esforço para o tema do petróleo. Ok. Roberto, quero o seu comentário. Eu concordo totalmente com o Horta. Na realidade, nós estamos invertendo outra vez. Nós temos que falar sobre a demanda. Por exemplo, quem andar, por exemplo, num shopping center e ver as lojas que adoram aquelas lâmpadas dicróicas, né, que cada uma gasta 50 watts, uma lâmpada dessa pode ser substituída por uma lâmpada LED de 6 watts, que envolve também a questão da tecnologia, mas envolve, por exemplo, a diminuição de impostos. E quando você pensa que o consumidor pode trocar uma lâmpada dicróica por uma lâmpada LED, que a LED pode dizer assim para a dicróica: poxa, você gasta 44 watts em calor. Imediatamente você diminui a demanda de preiluminação, imediatamente você diminui o calor daquela loja, justamente, ela, às vezes, uma parte da refrigeração tem que ser ligada para isso. E eu concordo totalmente com a Horta sobre a questão do solar. A solar não é questão de leilão, não é de fazer leilão, de fazer uma grande central de solar. É fazer por exemplo, botar energia solar na minha casa. Eu fiz um orçamento. Mas isso já pode, Roberto. Olha, deixa eu... Hoje tem um negócio de botar medidor bidirecional na casa. Mas o que você faz? Ninguém faz isso. Mas já pode fazer. O que é o medidor bidirecional? Você pega, o consumidor bota o medidor mede o que a casa recebe da rede de energia e o que a casa manda para a rede de energia. Então, vamos dizer que a sua casa recebeu 100 unidades de energia e mandou 60, você paga pelo líquido 40. Maurício, deixa eu só trazer o Horta para esse papo, porque ele está desaparecido. Horta, professor, Estou aqui, eu quero saber seu comentário. Você criou aqui essa celeuma, eu quero te ouvir. Olha, eu acho que o assunto vamos precisar fazer outros programas, Tiago. Nós estamos começando agora a entrar em coisas importantes, que é a diversidade dessas fontes energéticas, né? Você veja, nós falamos de biomassa e falamos aí que houve uma certa retração do etanol. Essa gravíssima crise do setor de biomassa no Brasil, nós temos mais de 50 usinas paradas, está associada à intervenção do governo nos preços dos derivados de petróleo. O Brasil não está mais cobrando nenhum tributo da gasolina, isso é uma maluquice.
Então, o etanol deixou de ser competitivo, os custos dele subiram, a Petrobras está perdendo muito com isso, mas independente das perdas enormes da Petrobras e da perda de competitividade do etanol, não tem bagaço para gerar energia elétrica, está diminuindo a geração de energia elétrica com bagaço. Então, a minha visão não é só dessa gravíssima crise que nós estamos passando, crise financeira do setor, mas pensando no futuro, vamos olhar as boas soluções do passado. Nós já tivemos centrais com uma boa regulação, que o Roberto está chamando a atenção, nós já tivemos melhor uso da energia solar através da biomassa, através da hidroeletricidade. Eu acho que se nós olharmos o que nós já fizemos, o nosso potencial, certamente nós vamos acertar. Nós não podemos ficar nos enganando, achando que está tudo róseo, está tudo bem, está tudo feito, está tudo encaminhado. Ao contrário, saiam aí e perguntem para as pessoas, perguntem para os professores, perguntem para os empresários, vejam como é que está o mundo aí fora. É grave a situação. Eu acho que, pegando só o Horta também tem uma grande experiência, porque também estava no governo passado, nas agências reguladoras, então ele viveu esse processo. Então, eu acho que é importante a gente escutar essas opiniões. Mas eu tenho alguns dados que é importante, quer dizer, a gente tinha em 2005 1.500 megawatts de capacidade instalada de geração de biomassa. Hoje nós temos 10 mil megawatts de capacidade de geração de biomassa a partir do bagaço da cana. Isso significa praticamente uma Belo Monte de geração de energia a partir do bagaço, a partir da biomassa. Então, não é marginal. É claro que poderia ser mais, eu acho que deve ser mais. Mas a gente está totalmente, eu acho que, distante daquela situação caótica que a gente viveu em 2001. Né? Hoje tem uma outra situação. Deixa eu trazer os nossos telespectadores. Você que está em casa pode participar aqui do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo Twitter, no @Canal Futura, e o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. Temos aqui o Ronan Xavier. Fala, Roberto, a CEMIG em Minas Gerais solicitou a ANEEL, um aumento de 29,74% no valor cobrado nas contas de luz da população de Minas Gerais. Várias hidrelétricas da Eletrobras estão vendendo a energia de suas usinas por R$ 33,00 para 1.000 kW. Nesse ano, as usinas da CEMIG estão cobrando um valor 25 vezes maior, cerca de R$ 822,83. A CEMIG tem cerca de 20 barragens que poderiam vender energia barata. Haveria alguma justificativa plausível para esse valor tão exorbitante? Obrigado pela sua participação, Ronan. Excelente pergunta, porque o Brasil é mais uma jabuticaba que nós criamos. Ele vai pagar R$ 33,00, mas a usina as usinas da Chesf foram atingidas pela medida provisória, eles vão receber R$ 7,00 por megawatt-hora. Então o Brasil conseguiu montar um modelo onde tem uma usina hidrelétrica que vende a R$ 7,00 por megawatt-hora, tem uma usina hidrelétrica que vende a 300. Por exemplo, as usinas, inclusive das empresas estatais, que não foram atingidas pela medida provisória e que podem vender energia no mercado livre. Então, hoje nós estamos numa situação que nenhum país do mundo tem. Nenhum país do mundo tem uma tarifa por usina. Isso não existe no lugar nenhum do mundo. Quem tem tarifa é uma empresa. E o Brasil, para baixar a tarifa, obrigou as empresas estatais a adotarem um preço que não paga a operação e manutenção. Eu tenho referências internacionais que mostram que, por exemplo, estimativas de operação e manutenção em usinas americanas é 3 vezes o valor que foi adotado no Brasil. Claro que a intenção de baixar tarifa ninguém pode ser contra a baixar tarifa. O Brasil é um país hidroelétrico que tem tarifa de país que depende de petróleo. Mas desse jeito que foi feito, você está colocando em risco todo o sistema. Você não ter recurso suficiente para fazer a operação de manutenção é uma coisa altamente perigosa. E tem mais. Por exemplo, se por acaso um transformador de uma subestação de uma usina precisar ser trocado, a empresa que agora ela é uma concessionária de operação e manutenção, ela não tem que trocar. Porque isso não é nem operação nem manutenção, isso é um novo investimento. Então, imaginem você a burocracia que é você a pedir a ANEEL agora para trocar um transformador, e esse transformador novo é um ativo da empresa
que vai estar dentro do ativo da União. Roberto, é um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo. Quero passar a bola para o Tomás Kim para terminar esse bate-papo. Pois não, quero ouvir seu comentário sobre o que o Roberto acabou de falar. Só acho que é importante explicar o seguinte. A hidrelétrica é uma planta maravilhosa. Por quê? Você constrói ela, é caro construir, mas ela pode ter uma vida de 100, 150, 200 anos. Você constrói uma pirâmide, dura sei lá quantos séculos, uma barragem dura muito. Tem que trocar as máquinas, a barragem está lá. Então o que acontece? Passou um certo período, 20 anos, 25 anos, ela está amortizada, está paga pelo consumidor. O custo dela é só o custo de operar ela. Operar uma hidrelétrica é muito barato. Precisa de muito pouca gente, é a água passando ali, é muito barato. Então, só um minuto, é muito barato. Bom, aí o que acontece? Pela lei, Constituição brasileira, pela lei, a água é um bem público. Então, pela lei, foi concedido a hidrelétrica para as empresas e, fim do período de concessão, elas voltam para a União. Então, o que aconteceu? O governo ia receber essas hidrelétricas e, pela lei, tinha que licitar. Agora, o que acontece? Se fosse licitar, por exemplo, a Chesf, que é uma empresa estatal, ela praticamente desapareceria todas as hidrelétricas dela. Ficaria um prédio com os funcionários da Chesf, sem nada. Isso seria um crime, porque você ia ter um prédio com funcionários sem ativo. Então, o que nós resolvemos fazer? Olha, nós não podemos deixar a Chesf acabar, não podemos deixar as empresas acabar, porque isso não seria razoável. Então, se ofereceu um negócio, vamos renovar a concessão, mas também não tem sentido, se isso já está pago, você Chesf, você Eletrobras, continuar vendendo por 100, 120 quando ela já está amortizada. Você vai vender pelo valor que custa operar e manter, mais um lucro. E vai passar para o consumidor o benefício de viver num país que tem hidrelétrica. Porque sabe, Tiago, o que acontecia? A gente tem um país que tem hidrelétrica e tínhamos tarifa que era de país térmico. Eu quero agora ouvir o Horta. Obrigado, Tomás Kim, pela sua vinda. Professor. Oi. Temos aqui uma perguntinha para você e, enfim, quero que faça um complemento em tudo que foi discutido da sua última participação até agora. Rapidinho, hein? O que nós devemos fazer no futuro para evitar repetir discursos do passado? Bom... José Carlos perguntou. José, obrigado. Eu acho que nós precisamos, tá claro isso para mim, e eu vejo que a experiência internacional nos melhores países mostra isso também. Dá mais atenção na cadeia energética, nos processos que envolvem a sua transformação e o seu uso final. Nós estamos abandonando isso no Brasil, não podemos abandonar, nós temos que prestar mais atenção nas condições de uso, na eficiência, na iluminação, nos eletrodomésticos, nos automóveis, no modelo de desenvolvimento. Resgatar a ideia da eficiência. Energia é muito importante, ela dá bem-estar, ela permite a produção econômica, ela não pode ser usada de uma forma irresponsável. Não é porque o Brasil tem toda essa riqueza energética, tem pré-sal, que ele não vai dar atenção para isso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, como o Marquinhos chamou a atenção, vamos usar da tecnologia que nós temos agora, geração descentralizada, gente. Nós precisamos fazer o que muitos países já estão fazendo, distribuir a geração, traz benefícios porque permite cogeração, e quem acompanha essas tecnologias sabe que isso é muito bom. Eu acho que é um bom porvir, nós temos um futuro que pode ser brilhante com a nossa base de recursos. O desafio é a gente agora desconectar desse passado. Fizemos muitos erros nesses últimos anos, temos que recuperar isso. Nós vamos pagar um bom preço a partir do ano que vem por todos esses erros, mas ainda assim há saídas muito interessantes. Professor, obrigado pela sua participação, realmente estamos chegando ao final do programa, voou, e a gente vai ficar de olho nesse assunto e sempre trazendo aqui no Sala Debate quando possível, ok? Uma boa noite para você, chegamos ao final. Professor, pergunta rápida para resposta mais rápida ainda, hein? Renan Prado, de 0 a 10, qual a chance de ocorrer um apagão no Brasil? 0 a 10, um número. 0 a 10, eu diria que a gente... Apagão não, mas
faltas de energia localizadas e uma crise chegando, eu diria que estamos para 7,5. Tá bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela participação de quem está em casa, participou via Facebook, via Twitter. Um grande beijo para Mariana de Souza, Marcos Ferrari, Marcelo de São Gonçalo. Enfim, temos muita gente participando. Muito obrigado pela participação de vocês. Terça-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.